japonês que vai falar oxente hoje. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Para mim é um motivo de muita alegria, irmãos. Que bom, né? Que bom. Eu quero louvar a Deus, né, primeiramente, porque sem Ele eu não sou nada, né? Sem Ele, com certeza, como vocês verem, é difícil estar aqui, né, durante a semana. Mas, graças a Deus, olha, irmãos, eu orei muito essa semana, viu? Aleluia. Eu agradeço a Deus. Agradeço, bispo, a oportunidade, pastora Carla. E agradeço a todos vocês, né, pelo carinho, né? Que carinho imenso vocês têm. Realmente, eu estava lá em Salvador e eu fui para uma ilha, é uma ilha muito bonita, é um tal de Morro de São Paulo, eu não tinha conhecido lá. E é tudo muito bonito, porém eu não aproveito nada, né? Dessas viagens eu não aproveito nada. Eu vejo a praia, eu nem piso na areia e é muito, muito, muito complicado mesmo. Em muitos lugares eu vou e tenho essa oportunidade de conhecer o lugar e não tenho o prazer de aproveitar. Mas eu sei que Deus me leva para esses lugares porque Ele sei que sempre tem algo, né, para fazer. Eu estava na Paraíba um dia, eu vou deixar vocês um pouquinho de pé, mas daqui a um pouco vocês sentam. Eu estava na Paraíba um dia e até falei com a pastora, eu falei assim, nossa, que maravilha, né? Tive um dia tenebroso, irmão, sabe? Aconteceu várias coisas e no meio do dia, Deus abençoou. Deus leva a gente para falar com alguém. E aquela pessoa ainda Deus usa a gente de uma certa maneira que a gente leva uma palavra para aquela pessoa a qual ela estava necessitada. Então é uma coisa tremenda, né? Mas eu louvo a Deus por tudo isso, eu louvo a Deus por estar aqui neste dia. Amém? Eu vou... Aleluia. O bispo começou a ministrar os dízimos aqui, e eu falei assim, poxa, ele vai pregar, eu já vou embora, né? Porque o que eu ia pregar, ele já pregou mesmo, então eu vou embora, né? Eu quero hoje deixar uma palavra aqui com a igreja, que está lá em Lucas, aleluia. Lucas é o capítulo 15, no versículo 11 em diante, amém? Que é a parábola do filho pródigo, a qual o bispo acabara quase de ministrar aqui, o que eu ia falar. Mas eu sei que Deus, Ele tem algo para você, Ele tem algo para mim principalmente. Porque, irmãos, essa semana eu orei muito, a pastora falou em relação da gente estar fazendo um jejum, de tirar algo, né? Ela falou isso no domingo, e eu não quis tirar algo que eu me importasse. Geralmente eu tiro o café, que o café para mim custa muito, me dá dor de cabeça, é terrível, mas eu tiro ele. E no domingo aqui eu falei assim, Senhor, eu não vou tirar o café, mas eu vou dar para o Senhor 1 hora do meu tempo todo dia de manhã. E olha que Deus fez, Ele me trouxe aqui hoje, né? Coisa que é muito difícil eu estar aqui numa sexta-feira, irmãos. Ele trouxe eu aqui. Amém? Aleluia. A palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz da parábola de um filho pródigo. Amém? E disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer a necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo,
apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas do porco, que comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, aleluia, aleluia, tem abundância de pão, eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei e ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. Traz o bezerro cevado e matai, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho, que estava morto, reviveu, que tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluia. Até aqui. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eis aqui, Senhor meu Deus, a Tua palavra, Senhor, ó Pai. Aleluia, que o Senhor diz, Senhor meu Deus, que a Tua palavra é uma semente lançada, Senhor. Que esta semente, Senhor, ó Deus, nesta noite, meu Pai, possa cair, Senhor, ó Pai, numa terra fértil, meu Pai. Aquela terra, Senhor meu Deus, onde ela vai germinar, Senhor. Visita, Senhor meu Deus, cada coração aqui, Senhor, ó Pai, nesta noite, Senhor, ó Deus. Eu não tenho nada, Senhor, ó Pai, para oferecer, meu Pai, com a Tua casa, Senhor. Mas eu sei o que o Senhor tem, meu Pai, para oferecer para com eles, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Usa-me, Senhor, meu Deus, como um canal de bênção, Senhor, ó Pai, para com a Tua casa, para com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ali tinha um homem, um certo homem que tinha 2 filhos, mas eu quero retratar só de um, só do Mauro, né? Só do filho pródigo, o filho que sempre foge, o filho que nunca está em casa. Mas de um filho a qual pede uma coisa para o pai e ele dá. Muitas das vezes nós, como pai, erramos com os nossos filhos porque damos aquilo que ele quer. Eu principalmente, né? Dou tudo aquilo que meu filho quer. Sempre que ele me pede e tiver no meu alcance, eu dou para ele. E é uma coisa muito errada que eu faço. Porém, eu vejo que é um jeito de eu saciar aquele prazer que ele não tem dia a dia comigo, né? Que eu sempre estou longe. Sei que eu estou errado, irmãos. E sei que Deus, nesta noite, vai consertar isso. Eu creio que Deus, eu falei com Deus essa semana, irmãos, e pedi para Ele me consertar. Me consertar do quê? Me consertar para estar mais aqui, na casa de Deus. Mas me consertar para estar mais presente nas coisas de Deus. E mais presente na minha família. Então eu pedi para Deus: Senhor, me capacita, me faz isso. Faz a diferença agora em mim. E a mesma diferença que Ele vai fazer em mim, eu tenho certeza que vai fazer na sua vida. Amém? E ali esse homem, ele tinha 2 filhos. Retratando de 2 filhos, ele tinha um filho a qual pediu uma herança para ele. Pediu uma parte de uma herança. Já no começo ele errou, porque onde já se viu pedir uma herança para o pai ainda em vida. Se meu filho vem pedir minha herança, irmãos, a coisa vai ficar estreita. Eu vou dar um cartão para ele e uma fatura para ele pagar. Mas ali o seu pai, ele não pensou, ou se não até tenha pensado, e entregou aquela herança para aquele teu filho. E eu vejo que não era pouco, irmãos, porque é uma fazenda. E ele queria aquela quantia, ele queria aquela herança para se desfrutar do mundo lá fora.
Alguém deve ter falado do mundo lá fora para ele. A pastora estava dizendo aqui da filha dela, da pequena, que ficava aos pés dela e ela não deixava nem levantar, que enxugue a sua lágrima, né? Mas não é um castigo, é uma lição. Quem sabe aquele filho, ele estava ali dentro daquela fazenda e aquela fazenda para ele já estava sendo uma coisa assim do dia a dia que ele já não gostava mais, porque o seu pai e a sua mãe pegavam muito no seu pé. O seu pai não deixava sair para fora daquela cerca daquela fazenda. Quem sabe a sua mãe segurava, como a pastora Carla segurou a tua filha, ao pé, junto dela. E aquele filho pode ser que ele estava nessa mesma situação, querendo sair para fora, mas os seus pais não querendo. E ele conhece um amigo, sei lá, alguém de fora, e apresenta algo lá fora, alguma coisa da vida lá fora, alguma coisa do mundo lá fora. E tudo aquilo que está lá fora, irmãos, os jovens principalmente, vão querer experimentar daquilo que está lá fora. Eu já fui jovem, irmãos. Eu dei muito trabalho para os meus pais. Os meus pais nem aguentavam mais eu, porque chegou até a entregar para minha irmã, falou assim, ó, cuida dele porque ele dá muito trabalho. Né? Na escola em si, toda semana, ou em duas semanas, minha mãe era chamada na escola. Minha mãe nem ia mais, né? Mas a minha irmã ia, coitada dela. E ali é vergonhoso isso, irmãos, porque eu sabia o que era o certo, mas a gente sempre procura aqueles amigos, né? Sempre procura os amigos. Eu cheguei a colocar uma bomba dentro da gaveta da mesa. Então, quer dizer, eu já fui quase expulso, irmão, de uma escola. Para mim não ser expulso, a diretora chegou, olha a irmã, que era minha irmã já, nem a minha mãe ia mais. Irmã, eu vou direcionar o seu irmão para uma outra escola para mim não expulsá-lo. Quem sabe esse filho pródigo estava desse jeito, irmãos, querendo uma coisa nova. Mas só que geralmente quando você quer uma coisa nova e você é jovem, você procura o jeito errado. E ali ele procura esse jeito errado. Ele pega toda aquela fazenda, todo aquele valor que o seu pai te deu e sai para o mundo lá fora. Ele leva um tesouro em suas mãos. Quando ele chega nessa terra longínqua, irmão, uma terra distante do seu pai, ali ele é destacado, ele se destaca. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa multinacional, e eu estava, o top da linha, né? Porque trabalhando numa multinacional, ganhando bem, tendo o melhor plano de saúde, andando de avião para lá e para cá, um cara que só andava de perua para lá e para cá, agora estava andando de avião. Era chique demais, irmãos. Era chique demais. Então, quer dizer, ele pode ser que ele queria experimentar essas coisas lá fora. Mas só que eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Dentro da casa do Pai tem pão. Todos os dias. Todos os dias. E ali ele pega a sua riqueza, ele pega toda a sua fortuna, ele pega tudo aquilo que seus bens e vai curtir lá fora. Ele vai usufruir. O que Deus deu para ele, ele vai usufruir na parte de fora. E saindo da presença de Deus, irmãos, você começa a minar. Os ladrão, a palavra em si, ela vai dizer que o diabo só vem só para roubar, matar e destruir. E é só isso que ele sabe fazer. E também tem uma parte na Bíblia que diz que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Pelo seu gozo, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você vende algo para agradar a Deus, para ajudar as coisas de Deus, para ser um dizimista fiel, para ser um ofertante fiel, eu quero te dizer uma coisa para você, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Aleluia. Aleluia.
Porque é muito melhor, irmãos. Porque é muito melhor ajuntar tesouros. Não ajunte tesouros aqui nessa terra. Ajunte tesouros no céu. Porque certamente se você vai ter sua recompensa. E foi por isso que essa semana eu orei desta forma. Que eu não queria juntar o meu tesouro aqui. Pai, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho eu quero te entregar. E eu levanto, sabe, irmãos, eu trabalho muito, eu ocupo muito minha mente, porque eu faço muito projeto, então eu ocupo muito a mente. E ali naquele momento eu falei com Deus, Deus, eu quero levantar de madrugada, eu quero acordar de manhã, eu quero orar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor de manhã. E Ele fez essa semana, todo dia eu acordar, bispo. Todo dia eu acordar. Sabe quando você vai dormir cansado e você está pensando que você olha para a janela? Eu no hotel onde eu estava, eu olhava para a janela, nossa, perdi a hora. Não, não perdi a hora. Era 3 horas da manhã. Olha que Deus tremendo. E ali eu acordava, ajoelhava e olhava, eu orava. Então quer dizer, acho que Deus, neste dia, nesta semana, e eu tenho certeza, eu tenho plena convicção, irmãos, como Ele já mudou a minha vida, já do jeito que eu era, agora Ele vai me transformar de vez. Aleluia. Agora, aleluia. Como diz o nosso irmão, aleluia. Como diz o nosso irmão, agora eu vou virar crente. Agora eu estou crente. Né? Aleluia. Mas Deus é muito bom, irmãos. E ali aquele filho, ele começa a usufruir tudo. Ele acabou gastando tudo que ele tinha. Na realidade, ele saiu para fora da casa do seu pai, ficou longe da casa do seu pai, gastando aquilo que Deus te deu. E muitas vezes a gente sai aí para fora, como eu já fiz, como eu não sei se é só eu aqui, né? Só eu errado, mas quantas vezes eu saí da presença, né? A minha irmã é pastora, gente. E eu saí da presença, ela me levava a palavra e eu falava assim, não, crente não. Eu detestava crente, meus. Rapaz, passava na frente de uma igreja, só faltava eu descer a pedra neles, né? Pastor ladrão. Meu Deus. Mas Deus faz assim, né? E o que Ele fez na minha vida, então, maravilhoso. E a minha irmã, que o diga, né? Eu tenho tanto carinho pela minha irmã. Dia das Mães, eu tenho um gasto maior, que eu tenho 2 mães, né? Eu vou e levo presente para ela. É um carinho que ela me dá tão tremendo, irmãos. E ali ele vendo, ele gastando tudo o que ele tinha, aquele filho pródigo. Não é gastando financeiramente só não, irmãos, porque eu sei que eu vejo assim, eu ilustrei esta palavra pensando que ele chegou naquele lugar e encontrou um bar, uma boate, e já foi entrando, e ali já foi pagando uma rodada de cerveja para os amigos, porque quando você tem dinheiro, irmãos, você tem amigo em qualquer lugar. E ali naquele momento ele começa a ter amigos e começa a desfrutar das fazendas, ele começa a desfrutar daquilo que o seu pai deu, o tesouro que ele tinha, ele começa a desfrutar com vidas lá fora. Se fosse barato, irmãos, a vida lá fora, ele saía de casa sem nada, só com a roupa do corpo. Mas custa caro a vida lá fora, não é barato. E ali ele começa a gastar, ele começa a pagar tudo para aquelas pessoas. E quando você paga, irmãos, as coisas para as pessoas do mundo lá fora, quanto carinho você tem. Meu Deus, eu tinha tantos amigos, irmãos. Eu tinha tantos amigos. Mas no dia que eu fui parar, porque eu era terrível, no dia que eu fui parar numa delegacia, não apareceu ninguém para me ajudar. Mas eu quero te falar uma coisa para você. Esse Deus a qual você veio nesta noite buscar, Ele tem um carinho tão tremendo por as nossas vidas, que Ele mandou o melhor advogado para me tirar de lá. O melhor advogado. Aleluia. Na hora que eu olhei para aquele advogado, assim que eu saí, que o rapaz chegou em mim e falou assim, olha, tem uma pessoa aí para te visitar. Eu logo lembrei, meu advogado, meu amigo mandou meu advogado. Meu advogado era minha irmã.
advogado dos advogados. Aleluia. E muitas vezes, eu não sei se você tem algum familiar, algum filho, algum parente que já passou por isso, ou só se foi eu que passei por isso, mas quando eu estava ali naquela delegacia preso, eles me levaram, que me chamaram para falar que tinha uma pessoa ali me esperando. Eu saindo lá fora, eu olhei assim, eu falei assim, nossa, mandaram um advogado para mim. Aí eu olhei, eu falei assim, nossa, é uma mulher, mandaram uma boa advogada para mim. Na hora que ela me virou, era minha irmã. E muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa vai te, sabe, sei lá, vai te dar uma bronca, vai te falar um monte no seu ouvido, sabe, vai fazer um discurso terrível. Ela só me deu um beijo, irmãos, naquele dia. Ela só me deu um beijo e falou assim, eu só vim aqui só para te falar uma coisa, pede perdão para Deus porque Ele é justo e fiel para perdoar todos os teus pecados. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. E ela me deu um beijo, irmãos, e foi embora. Eu olhei assim e falei assim, mas... Foi embora. Foi embora, foi. Largou eu lá, eu falei, meu Deus. E aí é para você pensar. Peço perdão realmente para Deus? Né? Eu era do mundão. Gostava de uma farra. Só para vocês verem, com 17 anos eu já tinha carro, eu já tinha moto. Meu pai não tinha mais controle comigo, então eu já tinha tudo na minha mão. Então eu falei assim, meu Deus, né, o que eu faço agora? Ela foi embora, eu pedi perdão para Deus. Deus foi fiel e justo para me perdoar. E este filho pródigo, irmãos, saiu dali. Não só com a riqueza do seu pai, financeiramente, monetariamente. Ele saiu da presença do pai. Ele deixou a presença do pai dele e foi usufruir lá fora. E o mundo lá fora, ele tem muitas coisas, irmãos. E ali eu creio que começou dessa maneira. Ele pagar uma rodada de cerveja para os amigos. Ele contratar o melhor barman, sei lá como é que funciona isso. Isso foi só desfrutando da coisa de Deus. E Satanás é esperto, irmãos. Ele fala assim, me dá um pouquinho só do seu louvor. Me dá um pouquinho do seu louvor só, não quero tudo não. Me dá só um pouquinho só do seu louvor, que eu te dou uma noite de prazer maravilhosa aqui. Me dá um pouquinho da sua intimidade com Deus, porque eu vou te apresentar a melhor balada de São Paulo. É isso que o diabo faz, irmãos. É isso que o mundo lá fora tem para me oferecer, tem para te oferecer. Eles cansaram de me oferecer isso. E eu muitas vezes caí nisso. Você jovem que entrou aqui hoje, não troca, não negocia a sua intimidade que você tem com Deus. Muitas vezes, sabe, como a pastora disse que a filha dela ficou ali chorando e as outras pessoas queriam ir ajudá-la, mas ela falou assim, não, deixa ela ir. Por quê? Porque é dessa forma que se aprende, irmãos. Quantas vezes eu já bati a cara, fiz tudo errado e a gente só aprende na paulada, infelizmente. O bispo fala que sempre com relação às condições financeiras, como nós devemos lidar com as nossas condições financeiras. Irmãos, há muito tempo atrás, eu venho há muito tempo, o bispo me conhece há muito tempo, e eu sou muito bagunçado com as minhas condições financeiras. Eu comecei a organizar minhas condições financeiras. Eu comecei a planilhar o que eu tinha, o que eu tenho e o que eu tenho para pagar e o que eu recebo. Não sei se você já fez isso, mas eu te falo, tá dando certo. Aleluia. Aleluia. E esse filho pródigo, ele sai lá fora, ele conhece tudo isso deste mundo, ele conhece as coisas do mundo, mas só que ele não percebe, mas a sua grana está acabando. A sua fortuna está acabando. E a sua comunhão com Deus está indo embora. Cada dia ele está se enchendo das coisas do mundo
e se esvaziando da coisa de Deus. E é assim, sinceramente, irmãos, é assim que eu estava esses dias, me esvaziando da coisa de Deus. Eu penso muitas vezes, é muito bom trabalhar, irmãos, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, eu tenho uma grande família, irmãos, não é da Rede Globo não, mas eu tenho uma grande família, né? Eu tenho 6 filhos, irmãos. Graças a Deus eu obedeci a palavra, né? Ide multiplicai, e multipliquei. Então eu tenho uma grande família, eu tenho que trabalhar, irmãos. Mas eu acho que não é o trabalho, não é o meu trabalho que é a prioridade de eu fazer. Não é eu ficar a semana inteira longe somente da minha casa, dos meus filhos, mas longe da presença de Deus, longe da casa de Deus. Da presença de Deus eu não estou longe, mas eu sei que da casa de Deus eu estou longe. Quantas vezes eu estou num hotel assistindo o culto, irmãos, pelo computador ali, assistindo este culto, mas só que não é a mesma coisa, sabe por quê? Porque quando você está assistindo pela uma televisão, pelo um celular, você se distrai, você vai tomar um café. Você se levantou daqui hoje para tomar um café? Não, né? Então é desta maneira que Deus trabalha. Ele não quer o Mauro mais na Bahia, Manaus, Porto Alegre, não. Parece o Lula, né? Olha o Lula indo, olha o Lula voltando, né? Jesus. Mas é terrível, irmão, sabe? Eu brinco desta maneira, mas é uma coisa muito séria. E esse culto hoje é para mim. Porque eu quero uma mudança nesta minha vida. Esse filho, aleluia, esse filho pródigo, ele queria uma mudança para ele. Ele foi buscar algo lá fora, mas não encontrou. Ele encontrou a fome. Ele encontrou a dificuldade. Dentro da casa do teu pai, além dele desfrutar da sua herança ali dentro da própria casa do teu pai, ele desfrutava dos prazeres do pai. Ele desfrutava dos manjares da casa do pai dele. Ele desfrutava de uma palavra todo dia. Ali no mundo, ele desfrutava, sabe do quê? De balada, de músicas mundanas. E eu vou te falar uma coisa para você. Eu creio que se eu sair daqui e ir para uma balada, no outro dia eu estou morto de cansado. Eu nem vou acordar. Quer dizer, eu acho que eu nem sei se aguento, né, mais. Mas eu creio que é dessa forma, sabe? Eu vejo, eu tenho minha filha que é terrível, né? A minha filha é tenebrosa, irmãos. Ela sai, só volta só na madrugada. E eu falo com ela, mas eu falei assim, tudo no seu tempo, filha. Pode ir, né? Você quer ir? Pode ir. Né? Eu vou pedir para Deus te guardar. Mas é aquela coisa, irmãos. Eu vejo assim, que a partir do momento que você vai lá para fora, a gente fala assim, mas qualquer coisa eu volto. Está redondamente enganado. A volta é terrível. A volta é terrível, irmãos. Quantas vezes eu saí da igreja, da presença de Deus e quis voltar, e foi difícil eu voltar. Sabe por quê? O que o bispo vai falar? O que a Cristina vai falar? O que a Renata vai falar de mim? Aleluia. E aí o que acontece? Você começa a ficar mais distante. E a partir do momento que você vai ficando distante, você vai perdendo a comunhão com Deus. E ele foi perdendo a comunhão com Deus. Não era somente financeiro não, irmãos. É a pior de coisa que ele teve, é de desfrutar das coisas que ele tinha recebido dentro da casa do pai dele. Porque eu creio que na casa do pai dele era louvor, era oração de manhã, à tarde, à noite, e ele acabou se cansando daquilo e foi procurar os prazeres do mundo lá fora. E o prazer do mundo lá fora trouxe para ele uma balada boa. Eu nunca fui numa balada, irmãos, né? Eu não conheço, então muitas vezes assim eu falo, mas é porque eu vejo na televisão, né? E eu sou muito... Eu não sei nem como dizer, eu sou meio que fechadão, sabe? Eu era bagunceiro, eu dei muito trabalho para os meus pais, mas era de uma outra forma. Eu dava trabalho, mas trabalho mesmo. Mas não era igual a juventude de hoje, né? Conhece essas baladas? Eu não sei nem como é que é. Né?
E eu vejo assim que aquele rapaz, ele foi desfrutar disso. E desfrutando disso, ele saiu da presença do Pai. Mas são coisas assim tremendas, irmãos, que eu vejo que quando ele começou a padecer fome, quando ele começou a ver que ele não tinha mais o recurso financeiro, que ele não conseguia mais pagar a cerveja para o amigo, que ele não conseguia pagar a Coca-Cola para o amigo, o churrasco para o amigo, ele começou a vender as próprias vestes dele, para poder se manter, para poder comer. E aí, vendendo isso, ele acaba indo pedir emprego, irmãos, uma coisa que nunca ele fez na vida. Estava desfrutando das coisas do Pai, na casa do Pai. E resolveu mudar de vida. Olha a vida que ele foi buscar. Foi buscar agora um emprego, trabalhar verdadeiramente, suar para poder ganhar alguma coisa. E desejava ali comer a comida dos porcos. Ah, Espírito Santo de Deus. E muitas vezes eu estou aí fora, como uma vez aqui eu já contei uma parte do meu testemunho, que eu fui trabalhar nessa multinacional, ganhava muito bem. Eu desfrutei muito, irmãos, mas eu poderia ter feito melhor para Deus. Melhor. Deus que me colocou lá. Foi através de uma oração, foi através de um joelho dobrado que eu falei: Senhor, eu quero trabalhar numa multinacional. E Deus me deu uma palavra lá em Hebreus 11, que foi: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Irmão, eu não me via trabalhando numa multinacional, eu não me via, sabe, no meio de gente engravatada. Mas Deus muda o cenário. Deus muda o curso do rio. Ele faz a diferença. E ali eu trabalhando nessa multinacional, eu poderia ter feito o melhor para Deus. Porque eu ganhava muito bem, irmãos. Eu viajava para tudo quanto é lugar. Eu dormia nos melhores hotéis, irmãos. Melhores hotéis. O que você imaginar de melhor hotel, eu dormia no melhor hotel. E eu falava: meu Deus, para que isso? E a primeira vez que eu fui dormir no hotel bom assim, ele falou assim: sou fiel ou não sou? Te coloco no meio dos príncipes, te coloco no meio dos grandes. Confundo aquele que sabe. Porque muitas vezes a gente fala assim: poxa, eu não sei nem falar. Mas eu quero te dizer uma coisa para você: se você abrir a sua boca e deixar Deus falar, você não sabe o que Deus pode fazer com você. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. E aquele filho, ele tem na hora que ele começa a padecer essa fome, que ele tem essa fome, que ele tem essa vontade de encher o seu estômago com as comidas dos porcos, ele cai em si. Ele cai em si e fala assim: ah, Jesus, e levantando-se, aleluia, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pequei contra o céu e perante a ti. Pai, pequei contra ti. A primeira coisa que ele fez: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Muitas vezes a gente faz coisas de errados e nem por um minuto tem o prazer de chegar e pedir perdão para Deus e falar assim: Senhor, me perdoa, pequei contra ti. E aqui esse jovem, ele resolve agora tomar uma decisão para a sua vida, mudar de vida. Ele viu que lá fora não tinha o que ele queria, mas na casa do Pai tinha o que ele precisava. Aleluia. E ali ele levantando, ele chega e fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos seus trabalhadores. Ele queria ser até o empregado do pai dele. Mas o pai não quer isso para você. Se seu pai não quer isso para você, o seu pai de sangue não quer isso para um filho, quanto mais ele. Eu vou te falar uma coisa. A partir do momento que eu levantei essa semana e falei para ele: muda a minha história, pai. Muda a minha história. E eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite para vocês, que eu tenho certeza o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza o que Deus vai fazer.
esta mudança que Ele vai fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua nesta noite. Eu creio que eu vou estar aqui todos os cultos em nome de Jesus. E creio o que Deus pode fazer na sua vida. Porque eu pedi de uma certa forma com Ele, que Ele mexeu, que Ele ouviu a minha palavra, Ele ouviu a minha oração. Aleluia. E eu tenho certeza que Ele vai cumprir isso na minha vida. Eu não sei qual o tamanho do gigante que está na sua frente, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei o que Deus tem para contigo nesta noite. Rabassui de canta rabadai, tui de calabassurianda la canta rabaixeis de cor. Aleluia. Deus tem algo tão tremendo, irmãos. Aleluia. Eita, Jeová da glória. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a ti, ó papai. Santo, santo, santo. Aleluia. Ele quer fazer algo tão grande, irmão, na minha vida, na sua vida. Aleluia. Porque eu tenho certeza que Ele vai começar. Desculpa, irmão, mas eu tenho certeza que Ele vai começar na minha primeiro, para vocês verem a diferença. Para vocês verem a diferença no que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. No dia que eu pedi este emprego numa multinacional, que eu profetizei esta palavra de Hebreus 11, eu estava dentro de uma igreja lá na Vila Bonilha. Tinha um povo lá que não dava nada, que era, sabe, era tudo, sabe, estava muito ruim, estava um clima muito ruim dentro da igreja. E eu profetizei essa palavra. E falei assim, irmãos, eu sou uma pessoa totalmente errada para estar aqui falando esta palavra, porque eu estou desempregado, estou passando necessidade. Mas eu tenho certeza, era um sábado, irmãos, e eu falei assim, eu tenho certeza que no próximo sábado eu vou estar com a minha carteira profissional, registrada numa multinacional, sendo o melhor, tendo o melhor plano, eu queria o melhor plano de saúde, olha que ousado, né, irmãos? Eu vou ter o melhor plano de saúde. Irmãos, veio segunda-feira, veio terça-feira, veio quarta-feira, o Mauro se dobrou no chão. Oh Deus, e aí o Senhor falou para mim, aquele povo, sábado está chegando, hoje é quarta-feira, e o Senhor não fez nada. Tem de paciência, meu irmão, espera no Senhor, não é da sua forma não, é do jeitinho, não é do seu jeito não, é do jeitinho dele. Você quer 10 mil reais ou você quer 100 mil reais? Eu quero 100 mil. Então, quer dizer, eu creio que naquele dia eu falei que Ele ia fazer na minha vida. E perguntei para aquele povo se eles criam da mesma forma que eu estava crendo. E que no sábado eu estaria ali naquele púlpito dando um testemunho com uma carteira profissional registrada. Irmãos, eu nem carteira profissional tinha. Terrível. Aleluia. Mas Deus é bom, irmãos. Na quarta-feira, veio quinta-feira, o telefone toca. Aleluia. Você não quer almoçar comigo, Mauro? Eu fiquei sabendo que você saiu do seu emprego, você não quer vir almoçar comigo? Eu falei assim, vou, agora. Só que era lá na Vila Olímpia, irmãos. Não, é caro, bispo. É caro almoçar lá. Contramão da realidade. Eu tinha 5 reais, irmãos. 5 reais. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, eu vou. Eu peguei um cartão lá que eu nem sei se tinha ou não tinha. Eu peguei e fui. Cheguei lá e comi. Comi mal. Porque não tinha dinheiro. Peguei só verdura, só alface. E o rapaz chegou em mim e falou assim, nossa, Mauro, você come tão pouquinho. O bispo até que não conhece. Você come tão pouquinho. Ele falou assim, eu falei assim, não, é que eu tô sem fome, irmãos, eu tava com uma fome. E ele vai e pega aquela comanda ali, sai e paga aquela comanda. Se eu soubesse que ele ia pagar, irmãos, eu tinha comido.
mas eu não sabia que ele ia pagar. Eu parecia esse filho pródigo, já estava passando fome, necessidade. Mas Deus é bom, porque aqui ele também se lembrou que tinha um pai. E eu me lembrei que eu tinha um pai. E aquele rapaz me levou naquele escritório, era um escritório imenso, um andar inteiro ali na Vila Olímpia, na Rua Olimpíadas. Muito chique, irmãos. Todo mundo engravatado, todo mundo chique. Não tinha, acho que até a faxineira estava melhor vestida do que eu. Eu me senti vergonha, mas entrei, fiz tudo aquele processo, como eu já contei aqui, né? Falei o que eu tinha que falar, fui bem sucedido, mas Deus queria o de melhor para mim. Deus queria mais do Mauro. Em 4 anos, o Mauro falou muito pouquinho de Deus nas viagens que ele me colocou. Em 4 anos, em 5 anos, quer dizer que eu fiquei lá trabalhando, irmãos, eu falei muito pouco de Deus. Eu poderia chegar em todos aqueles lugares que ele me levou e falado assim: Deus fez isso comigo. E muitas vezes a gente não tem coragem de falar como foi dito aqui. Que Deus que você serve. Eu estava lá em Salvador, lá realmente, aquelas mulheres com aqueles negócio aqui na cabeça todo, e você vai entrando e eu tive que pegar aquela tal de catamarã, né? Eles já vêm querendo amarrar alguma coisinha no seu braço para te dar como lembrança. E graças a Deus, irmãos, é muito difícil eu andar com ela na mão. Era muito difícil eu andar com ela na mão. Eu fui a viagem inteira com ela na mão. Eu fui a viagem inteira mastigando isso daqui. E ali vendo aquelas pessoas ali em Salvador. Infelizmente que tem bastante ali, né? Pessoas assim. E é tenebroso, é um clima assim pesado, irmãos. E eu passando por eles, e chegou um rapaz e falou assim: pô, japonês, você é diferente, hein? Eu falei: lógico, eu sou japonês, né? Tem que ser diferente. Ele falou assim: não, você tem um ar diferente, você tem uns olhos diferentes. Eu não sei, até minha filha falou que meus olhos é muito claro, para ser de japonês é muito claro. Eu falei assim: não, é assim mesmo. E eu falei assim: não, é que eu tenho um brilho realmente diferente. Eu tenho Jesus no meu coração. E aquele rapaz ficou olhando assim para mim, ele falou assim: Jesus no seu coração, você é crente, é japonês? Eu falei assim: graças a Deus. Só que o diabo é terrível, irmãos. Eu fui para lá nesse catamarã e ele dava algumas balançadas, mas foi tranquilo, sabe? Esperteza. Eu estava com a Bíblia na mão e abri ela para esmiuçar um pouquinho. E fui daqui lá. Foi 2h30 de catamarã. Na hora da volta, irmãos, eu estava preocupado, inclusive porque o bispo tinha me convidado. E eu falei assim: meu Deus, eu tenho que ir mais rápido, né? Eu cheguei no catamarã, peguei a última ficha para mim entrar no catamarã. Entrei nesse catamarã. Meu Jesus, irmãos, essa volta foi tenebrosa, o negócio chacoalhou. Eu estava mal. Eu suava, irmãos. Eu suava. Se tirasse minha camisa, eu torcia ela de tanto suor. E falava assim: meu Deus, me ajuda. Que me ajuda nada. Eu só lembrava que ele estava lá na polpa, lá, ou se não, lá na frente, lá e dormindo, né? E eu aqui, passando uma dificuldade, querendo até já vomitar, irmãos. E aquele homem ali só falando: não, qualquer coisa, pega esse saquinho e tal. Eu falei assim: não quero pegar esse saquinho, eu quero que chegue logo. Mas começa a doer a sua cabeça, irmãos. E aí eu cheguei, na hora que eu pisei ali, que ele falou, que ele parou, que eu pisei lá fora, eu falei assim: graças a Deus, né? Mas eu passei o restante do dia, irmão, mal pra caramba, mas mal. Eu ia para um hotel que fica mais ou menos ali próximo do aeroporto, mas só que é um Onyx, é um hotel um pouquinho mais simples que a gente costuma ficar. Eu ia para lá, eu falei assim: quer saber uma coisa? Eu não vou lá, não.
Porque lá não dá para você orar, irmãos. Lá já mandaram eu calar a boca. Ô japonês, não dá para você abaixar um pouquinho aí? Nem sei o que você está tocando aí. Eram os louvores, né? E não dá para você abaixar. Então, quer dizer, eu não quis ir para lá, sabe? Porque eu falei assim, eu tenho que dar uma estudada nessa palavra. Eu tenho que esmiuçar um pouquinho. E aí eu peguei e fui para um hotel chique. Né? Eu falei, vou para um hotel chique. Já que é para gastar mesmo, agora eu vou para um hotel chique. Foi logo no Intercity. Olha que coisa chique. Rapaz do céu, Jesus. Mas é bom, irmãos. Eu sei que Deus, Ele tem algo, como eu disse para vocês, infelizmente, irmãos, eu tenho certeza que Ele vai dar primeiro para mim, para depois dar para vocês. Se vocês quiserem receber, vocês vão receber. A porção que Ele tem nesta noite para derramar nesta igreja não é somente na minha vida, é na sua vida. Rabadui de calabaixês de cantarabadai. Aleluia. Aleluia. Hoje não é a primeira e não vai ser a última vez que eu vou estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse homem, quando ele falar, Mauro, tem condições de você estar aqui, eu falo assim, já estou aí. Eu creio em nome de Jesus, porque minha vida vai mudar a partir de hoje, irmãos. Por isso que eu repito, desculpa, mas a bênção primeiro vai vir sobre mim para depois ir para vocês, em nome de Jesus. Vocês me perdoem, mas é isso que vai acontecer. Aleluia. E aquele filho pródigo, ele vê o que o pai tem agora, ele volta, ele pede perdão para Deus ali, e automaticamente ele fala assim, Pai, pequei contra os céus e pequei perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu não sou teu filho, Pai, mas que o Senhor possa fazer hoje a diferença na minha vida, aleluia. Mas aí ele vai e fala, e vai para o teu pai, e diz, e o teu pai, diz assim para os teus servos, trazer a melhor roupa, trazer depressa a melhor veste para ele, coloca um anel no teu dedo ali, porque ele é meu filho, aleluia, coloca a sandália nos teus pés, para que seja lâmpada para os teus caminhos, aleluia. Tarabadui de calabaixês de cantarabadai. E ali ele colocando as vestes no teu filho, ele renova o teu filho novamente, ele coloca novas vestes no teu filho e fala assim, filho, graças a Deus você voltou, aleluia. E ele ali, e ele, eu tenho certeza que ali aquele filho, ele estava com aquele coração dizendo assim, poxa, mas meu pai não vai me receber bem. E o que o seu pai faz? Traz depressa a melhor roupa para ele. Traz depressa esse bezerro cevado. Vamos comer, vamos se alegrar. Aí tem um churrasco, irmãos. Só que é um churrasco santo. Um santo lugar. Não é aquele churrasco que ele estava lá no mundo, não. É um churrasco dentro da casa do Pai. Aleluia. É tremendo, irmãos. Quando Deus pode, quando você recebe esta palavra, como está escrito lá também na palavra de Deus, que o semeador saiu para semear, e que aquela semente caiu à beira do caminho, outras caiu no meio das pedras, e outras caíram no meio do espinho, mas teve outras sementes que caíram em boa terra. Eu creio que Deus hoje está trabalhando no teu coração, e dizendo para você nesta noite, é só até aqui que você negociou, só foi até aqui que você negociou o seu culto de quarta-feira, só foi até aqui, Mauro, que você negociou o seu culto de sexta-feira, só foi até aqui que você negociou o seu culto de domingo, porque agora eu tenho com certeza que você vai estar na presença do Pai todos os dias. Deus é tremendo, irmãos. Eu não sei o tamanho do gigante que está na tua frente, eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei o que você veio pedir nesta noite para com Deus, mas eu sei da forma que você pode sair daquelas portas, aleluia, porque esse Deus tem algo na minha vida e tem algo para você, aleluia, e o que Ele vai entregar para mim, irmão, se você tiver fé o suficiente,
você vai receber o dobro que Ele me der. Oh, Espírito Santo de Deus. E olha, irmãos, que eu pedi muito para Ele. Eu pedi coisas para Ele que... Jesus, aleluia. Só os anjos dele para acreditar em mim. Ele Deus tem algo para contigo nesta noite aqui. Não sai daqui somente com esta palavra somente na tua mente, mas sai ela no teu coração, sai ela sendo germinada numa terra fértil. Aleluia, glórias, glórias, glórias a ti, meu Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. E aquele filho é recebido com o teu pai. Aquele teu filho volta para casa. Aleluia. É aquele filho voltando para casa, o Senhor recebe ele com muita alegria. O pai dele vê ele de longe, sai correndo, dá um abraço, beija ele e fala assim: vem, meu filho, a casa é tua. Eu quero te dizer isso nesta noite. A casa é tua. Eu não tenho nada para te oferecer, irmãos. Eu, Mauro, não tenho nada para te oferecer. Mas o Deus a qual eu sirvo, Ele tem tudo para te dar. Ele já mudou a minha vida. Poucas coisas da minha vida estou contando aqui. Como eu acabei de falar, Deus já mudou a minha vida. E agora Ele vai transformar. E vocês vão conhecer uma parte ruim da vida do Mauro num próximo culto. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.